Queridos, bom dia, como vamos? Bem, em continuidade então a nossa matéria, vou dar uma pausa um pouquinho a respeito dos crimes contra a dignidade sexual. Eis que, como já mencionado, é uma matéria que faz questão de trabalharmos nas aulas ao vivo, tá? Então agora eu volto para a gente encerrar os crimes contra a organização do trabalho, iniciar os crimes contra o sentimento religioso e o respeito aos mortos, para a gente fechar isso já na sexta-feira. Então, nossa proposta na semaninha de hoje é a gente encerrar os crimes contra a organização do trabalho e também até sexta-feira a gente dá conta de terminar os crimes, né, contra o respeito aos mortos e contra o sentimento religioso, tá bem? Então, nesse aspecto, muito importante mencionarmos aqui o tratamento do artigo 205 do Código Penal e as divergências que lhes são de estilo. É importante a gente trazer aqui as discussões a respeito do tipo penal para que, se eventualmente os doutores e doutoras se depararem com isso em alguma prova, vão ter facilidade na resolução da questão, porque são divergências um pouco polêmicas, mas que com o trato da matéria a gente consegue suprir. Então vamos lá, nos diz lá o artigo 205, exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Então nós vamos lá, nós vamos lembrar aqui, antes de adentrar efetivamente ao mérito do artigo 205, nós vamos lembrar dos princípios de saneamento dos conflitos aparentes de normas, né, que nós estudamos lá na introdução ao estudo de direito. Nós temos lá o princípio cronológico, né, o critério cronológico, nós temos o princípio da especialidade ou o critério da especialidade, e temos lá o critério hierárquico, né, ou o princípio da hierarquia. Quando a gente fala em algo cronológico, é bem óbvio. Então a lei posterior, ela derroga a lei anterior. Exemplo clássico que nós temos, trabalhamos lá nos crimes contra a dignidade sexual, desde que tendo a mesma hierarquia, quer dizer, desde que emanada pela autoridade federal, nós vimos que o artigo 215-A, né, o crime de importunação sexual, ele revogou a antiga contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Então nós temos hoje que a importunação sexual prevista no artigo 215-A, lei posterior, ela revoga a antiga contravenção penal prevista ao artigo 66, ao melhor juízo, da Lei de Contravenções Penais, importunação ofensiva ao pudor. Temos uma lei posterior que revoga uma lei anterior. Está aí o exemplo do nosso critério ou do nosso princípio cronológico, tá? Temos o mais usado deles, que é o princípio da especialidade, quer dizer, uma norma especial, uma norma que dá um tratamento especial, ela é aplicável ao caso concreto em primazia ou em detrimento, em detrimento da norma de caráter geral. Um exemplo muito clássico disso, para a gente entender o princípio da especialidade, é o crime de homicídio, quando lido sobre o delito de infanticídio. Nós temos lá no artigo 121 do Código Penal o crime de homicídio, quer dizer, homicídio é matar alguém. Veja-se que a gestante que, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho durante ou logo após o parto, ela, indene de dúvidas, também cometeu um homicídio. Ela também matou alguém. Matou alguém, quem? O próprio filho, sob a influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto. Então, nesse aspecto, essa gestante, ela não vai ser enquadrada no artigo 121, ela vai ser enquadrada às iras do artigo 123 do Código Penal, porque é norma específica, porque traz uma forma especial de tratamento ou da execução do delito, qual seja ela a influência, né, do estado puerperal e que o fato tenha sido cometido durante ou logo após o parto. Outro exemplo do princípio da especialidade, dentro do próprio dispositivo, nós temos a questão das qualificadoras, tá? As qualificadoras são formas, em regra, especiais de execução do delito,
formas especiais essas que o agente será enquadrado se verificada as circunstâncias peculiares. Temos o exemplo de matar alguém e temos o exemplo do feminicídio, né? O feminicídio é o indivíduo que mata a mulher, não necessariamente é um homem, né? Mas é o indivíduo, é o agente que mata a mulher por questões do gênero. Está previsto lá no artigo 121 como uma forma especial de execução do delito, e essa forma especial de execução do delito vai levar ao enquadramento do agente. Perfeito? E aí o critério hierárquico. O critério hierárquico é que a norma de hierarquia superior, ela prevalece sobre a norma de hierarquia inferior. Temos aí a nossa Constituição Federal como norma máxima, e eu já falei com os doutores que a Constituição Federal, né, que o direito penal, perdão, ele deve ser lido segundo a Constituição Federal e segundo os tratados e convenções internacionais que eventualmente o Brasil seja signatário, tá? Então, nesse aspecto, vamos efetivamente para o artigo 205. E aí, doutores e doutoras vão entender o porquê desse retrospecto, dessa menção que faz aí necessária a lembrança de vocês a respeito dos critérios de saneamento de conflito aparente de norma. Vamos lá. O artigo 205, ele nos diz: exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Detenção de 3 meses a 2 anos. Nós vamos vislumbrar aqui que a pena máxima ela não supera 2 anos. Então, como a pena máxima não supera 2 anos, nós vamos fazer o raciocínio de que a competência do delito é dos juizados especiais, Hugo, dos juizados especiais estaduais ou dos juizados especiais federais, claro que ambos criminais. Bem, nós temos um entendimento de que o artigo 205 ele deve ser julgado pela justiça estadual, do que pese o disposto lá no artigo 109 da Constituição. Nós temos que o artigo 205 já temos uma jurisprudência já um pouco consolidada nesse sentido, ele é de competência da justiça comum, da justiça estadual. Nesse sentido, eu trago para nós uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tá, de relatoria, ministro Cid Flanker, tá, publicado em 2013. Lá se diz: o cancelamento a pedido de inscrição do CRO por encerramento das atividades é mero ato de registro, não se constituindo em decisão administrativa. Compete à Justiça Comum apreciar e julgar representação contra odontólogo no exercício de profissão sem o devido registro. Tá? Então nós temos aqui que o Superior Tribunal de Justiça não entendeu a competência da Justiça Federal quando não havia expresso uma decisão judicial de que tratava essa exclusão, sendo que essa exclusão foi a pedido. Nesse sentido, eu separei 2 artigos e enviei para os doutores fazendo uma crítica à ausência de previsão legal de crimes quando do exercício irregular de profissões. Nós temos sim tipificação do exercício irregular de profissão de dentista, médico ou farmacêutico. Em contrapartida, o exercício irregular de profissão das mais diversas e outras profissões, inclusive aí a advocacia, que é uma profissão deveras antiga, é algo que não foi suprido, por exemplo, pelo artigo 359, não é suprido lá pelo artigo 205 do Código Penal e também não encontra amparo no artigo 205, tá bom? Bem, dito isso, vamos continuar aí o estudo detalhado do dispositivo. Lá se diz: exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Vamos fazer a leitura desse dispositivo e entender o porquê da minha menção com vocês da irregularidade ou da lacuna existente quando da irregularidade do exercício de profissão em relação aos advogados, por exemplo. Veja-se que aqui eu não estou falando, doutores e doutoras, do profissional
que não é ou nunca teve OAB e exerce a advocacia. Eu não estou falando disso. Ao contrário, eu estou falando do advogado, por exemplo, que foi penalizado pelo órgão de controle de qualidade de classes, que é aí a Ordem dos Advogados do Brasil, e penalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, ele não se importa e continua a exercer a profissão. Veja-se, exercer atividade está impedido por decisão administrativa. Então eu tenho aqui que decisão administrativa é requisito para a ocorrência do delito. Eu preciso ter uma decisão administrativa que suspenda as atividades desse profissional, que impeça, que cancele o registro definitivamente ou ainda que não, ou meramente em caráter temporário do exercício dessa profissão. Lá no Estatuto da Advocacia, dentre os ilícitos administrativos cometidos pelo advogado, nós temos a possibilidade de pena tanto de exclusão como da pena de suspensão. Imaginemos que o indivíduo é submetido a uma pena de suspensão de X meses do exercício da advocacia e continua aí a exercer a labuta profissional. Nesse caso, o indivíduo faz ensejar o artigo 205 do Código Penal. Tá? Então, nesse aspecto, nós temos aqui alguns requisitos para a configuração do delito. Eu vou citar dois. A conduta de exercer a atividade. Então, o indivíduo ele tem que exercer a atividade. O que se considera a atividade? Veja bem, guarde isso. Considera-se a atividade todo e qualquer exercício profissional reconhecido em lei. Todo e qualquer exercício profissional reconhecido em lei. E B, o agente ele tem que se encontrar impedido do exercício profissional por uma decisão administrativa. Então veja, nós temos que detectar o exercício dessa atividade, é o primeiro requisito, e o segundo requisito é a existência de decisão administrativa impeditiva do supracitado exercício. Tá? Nós temos aqui o núcleo exercer, e agora eu chamo a atenção para uma divergência existente entre os doutrinadores de se tratar o delito em exame, de se tratar o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa, se tratar aí a infração penal em estudo, de crime habitual ou não. Hugo, o que é crime habitual? Esquece, crime habitual não é crime continuado, é diferente. O crime habitual, doutores, necessariamente ele tem uma reiteração delitiva, de forma que o agente não exerce apenas uma vez ou não exerce de forma esporádica aquela atividade. Filiado a essa corrente de que o crime subexame seria de natureza habitual, trago para nós o doutrinador Rogério Greco, com quem tenho a felicidade de concordar em relação ao estudo do tipo penal. Trago também Rogério Sanches Cunha, quem se filia à corrente de que seria sim um delito habitual, mas outros doutrinadores, ou mesmo alguns termos de jurisprudência, eu separei aqui para nós, entendem que o exercício apenas uma vez do delito, apenas uma vez da atividade, poderia ensejar a configuração do crime em exame. Mas veja lá, para essa corrente que entende que o crime do artigo 205, que é a infração penal do artigo 205, é um delito habitual, a quem eu me filio, a referida corrente, ela nos diz, vamos transmutar isso para exemplos agora, que imaginemos o advogado que está suspenso por uma decisão do Conselho de Classe, por uma decisão da Ordem dos Advogados do Brasil, que sancionou, é uma decisão de natureza o quê? Sancionatória. Esse sujeito, ele não necessariamente faz incidir o crime ou configura a conduta prevista no tipo penal quando esse sujeito é procurado, imaginemos, num domingo, ele está num almoço de família e ele é perguntado ali a respeito de um caso e ele dá ali, dentro do almoço de família, um parecer, ainda que ele receba para isso, ele dá um parecer ali meramente consultivo a respeito da situação prática
que lhe posta a apreciação. Nesse caso, para a corrente que defende tratar-se de delito habitual, esse sujeito ele não teria cometido o delito pelo simples fato de dar um parecer, de prestar uma consultoria momentânea, eventual, inclusive circuncisada ou circunscrita em um ambiente familiar, em um contexto familiar. No outro giro, para a corrente que entende que o delito não é habitual, teríamos aí de cara que o delito se configuraria pelo mero exercício ali, mesmo que momentâneo, da consultoria jurídica. Por quê? Porque isso existe, né, uma decisão administrativa emanada pelo órgão competente, qual seja, emanada pelo conselho de classe, impeditiva do exercício desse advogado da atividade, tá? E aí eu presumo que exercer não diz respeito pela própria natureza do verbo. O vernáculo, ele nos ajuda a interpretar o tipo penal, e o exercer ali, ao meu ver, ele não estaria dizendo respeito à atividade somente de um ato ou somente de uma consultoria. O exercer, ele presume que o sujeito abre o escritório, que o sujeito atende 2, 3 clientes, faz isso 2, 3 dias até ser efetivamente flagrado. Então veja-se que a decisão administrativa não alterou em nada a rotina desse profissional. Quer dizer, o exercer, e a gente está falando de atividade. Atividade eu não posso restringir por força do vernáculo a um único ato. Eu penso ser um pouco forçoso falar que a atividade se traduz em um único ato. Então, nesse aspecto, respeitosamente, me filio a Rogério Greco e Rogério Sanches Cunha. Então, quer dizer, eu estou muito bem acompanhado no sentido de tratar-se aí o delito de natureza habitual, e que a atividade é todo e qualquer ato, toda e qualquer profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Exemplo aí de médicos, contadores, advogados, digo principalmente esse, porque são os conselhos de classe que mais atuam de forma fiscalizativa, né? Seja o Conselho de Medicina, o Conselho de Contabilidade e a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma previsão um pouco mais rígida a respeito das penalidades. Bem, importante falar também que o delito em exame não se confunde com aquele referenciado quando há uma decisão judicial, porque eu lembrei no início da aula do princípio da especialidade. Quando nós temos uma decisão judicial, o delito em espécie deve ser aquele previsto no artigo 359 do Código Penal, que prevê a desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Imaginemos que um médico, além de sofrer uma representação, porque são vias independentes, junto ao Conselho Federal de Medicina, imaginemos lá o doutor Bumbum, lembra disso? Aquele que exercia a atividade de médico, de médico cirurgião plástico, mas que não tinha devida especialização, então a clínica era de extrema precariedade, fazia várias cirurgias por dia, não respeitava lá os limites da vigilância sanitária. Imaginemos que antes mesmo da apreciação pelo conselho de classe, nós teríamos uma decisão judicial que ordenasse ali a suspensão, impedindo esse profissional de exercer a sua atividade. Nesse caso, caso o profissional insistisse e continuasse a exercer a atividade, nós estaríamos aí diante da infração penal prevista ao teor do artigo 359, porque aqui nós não teríamos uma infração de decisão administrativa, mas uma desobediência de decisão judicial. Por quê? Porque agora eu chego na objetividade jurídica do tipo penal. Qual é a objetividade jurídica? O que se busca proteger com o artigo 205 do Código Penal? O artigo 205 do Código Penal, exercício de atividade com infração de decisão administrativa, ele busca proteger
a efetivo ou efetivo cumprimento das decisões do Estado. Então, o que se busca proteger aqui é o respeito das decisões do Estado. E é o que se pergunta, Hugo, mas a Ordem dos Advogados do Brasil é considerada Estado? O Conselho de Odontologia, o Conselho de Contabilidade, o Conselho de Medicina são considerados Estado? É o que a gente volta no próximo bloco para sanar a dúvida dos doutores. Um beijo, queridos.